Boa noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa última aula do ano de 2024 de teologia, onde nós estamos aqui nos preparando para a nossa primeira formatura. Você é muito bem-vindo. Não se preocupe, eu me comprometi com o pessoal da rádio, vou me comprometer com você. Pelo menos nesse período de dezembro nós teremos recesso, então nós não vamos estar trabalhando com os profetas maiores e menores. A gente vai dar seguimento isso em janeiro, tá bom? Mas, pelo menos uma vez por semana, eu vou estar subindo um conteúdo curto a respeito das festas de Natal, a respeito das festas de Ano Novo, tirando dúvidas, esclarecimentos, e também a respeito de alguns assuntos que o pessoal tem me questionado bastante na rádio e tem sido um assunto bem polêmico e atual. Então, pelo menos uma vez por semana, para que você tenha conteúdo, seja alimentado, edificado, e você está sendo abençoado, compartilhe. Abençoe vidas, tá bom? A gente vai estar liberando, subindo pra você. Mas a aula oficial, hoje é a nossa última, inclusive ela vai ser mais curta, tá bom? Por quê? Porque é a nossa confraternização, tá bom? Então vamos lá, profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, a gente estava falando sobre alguns eventos dele, né? É importante a gente gravar que ele nasceu entre 500, eu já coloquei, né? 591, acho que eu já falei em alguma aula anterior, certo? Tem caneta sobre ele? Os propósitos das profecias do profeta Ezequiel: trazendo juízo, apostasia e uma igreja divorciada, que era Israel, que era, na verdade, Judá e Jerusalém, as 7 nações estrangeiras e uma chamada ao pessoal à restauração do povo. Vocês já ouviram algumas pregações sobre Ezequiel 37, certo? E todo mundo, quando vem, pelo menos em sua maioria, todas as que eu ouvi, fala do profeta Ezequiel no capítulo 37 como um texto de advertência. Como vocês entendem Ezequiel 37, o vale de ossos secos? Vale lembrar que 70 a 80% dos meus alunos são evangelistas, diáconos, obreiros, pastores, presbíteros. Tá bom? Evangelista, já falei? Já. Evangelista de novo. Ou seja, todos eles, pelo menos uma vez, já pregou ou já falou a respeito do texto de Ezequiel 37. Acredita que eu nunca preguei isso, meu Deus. Olha, sério, irmão? É o evangelista que falou. Nunca preguei isso, meu Deus. Também não. Também não? Já não, estudei. O diácono também não. Eu também não. O obreiro também não. Mas você já ouviu bastante ministração, né? E a maioria das ministrações que eu ouvi fala a respeito de exortação à igreja. Somos um povo morto, não é? Que Deus está trazendo à vida. Só que esse contexto não se trata disso. Esse texto não é uma advertência. Esse texto não é uma exortação. Esse é um texto, na verdade, uma profecia que Deus está falando com o povo em tom de esperança. Olha a pergunta: poderão reviver esses ossos? Ele está se refere à nação de Israel. Nação de Israel. Judá, Israel já não existe mais. A nação de Judá. E aí, poderão reviver? Essa é a pergunta de Deus para o profeta. E ele diz: tu o sabes. Então não se trata de uma exortação. Não se trata de uma advertência. O povo já estava cativo. Ele já estava construindo lá, fazendo tijolo para construir o Jardim Suspenso, uma das maravilhas do mundo que existe na Babilônia. Ele estava lá já exercendo uma função que não tinha nada a ver com ele, frustrado, decepcionado. Mas vocês sabiam que estudiosos, é tão real o que Ezequiel viveu, historicamente falando, não só biblicamente falando, que estudaram a vida de Ezequiel e falaram que essas doideiras, que ele era crente, ele falou assim: meu cara é doido, né? Um dos questionamentos que fizeram na aula, no final da aula anterior, foi justamente esse. Mas como é que o cara vê a mulher dele morrer e não chora? Não pode chorar e obedece. Como
véu, literalmente. Como é que um cara fica amarrado durante dias, quase um ano, de um lado, depois meses do outro lado? Então, é de se estudar, porque o cara deve ser, o que nós pensaríamos? Louco. Então foram realmente estudar, e disseram que ele era doido mesmo. A ciência diz, para você ver como ele realmente viveu, que ele era um religioso extremista. Que ele era um camarada assim, capaz de dar a vida por alguém, ele é amada, dar a vida por alguém e, sabe, e tirar em nome da fé. Então ele é um exemplo de fé, é um exemplo de crença. Então, olha só, um estudioso chamado Altshuler, que eu achei interessante, ele diz assim: de acordo com o cientista Altshuler, o profeta Ezequiel apresentava sintomas clássicos de epilepsia no lóbulo temporal. Nossa, era por isso que amarravam ele. Por quê? Porque a ciência, como que a gente vai explicar para o povo a nossa fé? Como que eu vou explicar para alguém que eu creio no que eu creio? Como que eu vou justificar a minha fé diante de alguém? O que as pessoas vão falar se eu fizer isso? Se Deus falar para mim assim, teve um período que Deus pediu que eu usasse saia quando eu fosse ministrar. Foi algo que Deus me pediu por um período. Gente, eu odeio usar saia. É trauma. Porque eu vivi num regime de igreja, de dogmas religiosos, que você não podia usar calça, você só podia usar saia. Imagine para mim obedecer. Para mim foi algo difícil, não foi algo fácil. Nem saia não tinha. A presbítera Célia tinha feito uma saia para eu ministrar numa igreja tradicional e foi essa saia que eu usei. Depois eu fazia conjunto com a saia de conjunto de casamento que eu tinha. Porque como é que eu ia? Eu não tenho saia. Agora eu tenho. Mas eu não tinha saia. E como é que eu vou fazer para obedecer? Se eu falo isso para uma pessoa lá fora, como ela vai me ver? É igual quando eu rapei a cabeça. Ninguém entende. Nem eu. Na porta, né? É mesmo? Deus me pediu. Meu cabelo Vocês percebem? E ninguém sabia. Vocês estão sabendo agora. Ninguém sabia. Quem me pediu foi Deus. Meu voto era para quem? Era para Deus. E não era para me gloriar. Era para glorificar Ele. Então Deus me pediu. Por que Ele pediu? Pergunta, não faça a mínima. Por que Ele pediu? Não faça a mínima. E nem sou louca de perguntar por quê. Porque a questão é obedecer. Entenderam? Sim. Porque Deus sabe quais são as nossas respostas para Ele. Mas nós não sabemos como vamos responder ao chamado dele. Às vezes a gente fala assim, não, lembra de Pedro? Estou contigo no lago. E o que ele faz? Foge. Imagina, você fala como ele. Você tá louca, mulher? Fala até palavrão. Mas você estava andando com ele? Não, é alguém igual, parecido. Não sou eu. Isso porque há poucos dias antes ele tinha dito que morreria com Jesus. Então, por que nós passamos por certas coisas? Tem pessoas que só vão conhecer Deus não através do que a gente fala, através da vida que a gente leva. Tem pessoas que nunca vão ler a Bíblia, que a única Bíblia que elas vão ler somos nós. Somos uma carta viva. Como Paulo diz, somos uma carta viva escrita pelas mãos do Senhor. Só que a gente só é essa carta viva quando a gente deixa Ele escrever a história dele na nossa vida e através da nossa vida. E é essa a questão. Quando a gente vive isso, a gente não é compreendido. A gente não é aceito. A gente é desprezado. E me preocupa se tais coisas como essa não acontecem. Porque se eu não estou confrontando ninguém, não é afrontando. Há uma diferença entre afrontar e confrontar. Se eu não estou confrontando ninguém que vive uma vida diferente dos princípios da palavra de Deus, que são religiosos, se eu não confronto os religiosos, se eu não confronto o mundo, eu estou em conformidade com o mundo. E se eu estou em conformidade com o mundo, qual a diferença
Ezequiel, ele era um cara doido. Doido. Ninguém entendia Ezequiel, ninguém compreendia Ezequiel. Assim como ninguém compreendia Oséias, que casa com uma prostituta e ainda tem filhos com a prostituta. Vai saber se era dele mesmo, né? Ainda tem essa? Aí é outra história. Mas olha só, se você for olhar o contexto histórico da vida destes homens, é loucura. Aí eu pergunto, se é loucura, por que a nossa vida... Enquanto Não sei, parece que tá ligado, eu não. Às vezes é no vizinho, gente. é porque eu fui lá agora. Não é que não é no vizinho, gente. É assim mesmo, fica de boa, viu, gente? Ao vivo é assim. Então, é isso que está acontecendo. O cheiro tá bom, tá dando até fome. Então é isso, gente. Se a nossa vida não for loucura para as pessoas lá fora, ou para os religiosos, nós não estamos vivendo o evangelho de verdade. Não estou ministrando, eu estou ensinando. A Bíblia fala que para os outros é loucura, mas para nós É poder de Deus. Então a gente tem que botar uma coisa, não é sair brigando com todo mundo, nessa é ao contrário. Se a Bíblia diz, inclusive, nós tivemos lá um culto ontem no meu trabalho, e a ministração foi justamente essa. Porque hoje a estatística da ciência está dizendo que os relacionamentos, em geral, são líquidos. 97, 98% dos relacionamentos são líquidos. E aonde isso mais se destaca? No meio cristão, no corpo de Cristo. Como pode um corpo de Cristo ter relacionamentos líquidos e estar ligado ao cabeça? O que são relacionamentos líquidos? São relações rasos. São relacionamentos assim, hoje eu te amo, amanhã eu te odeio. Hoje eu quero você perto de mim, amanhã eu não quero. Aí hoje eu até te tolero, mas amanhã eu não quero nem olhar no meu carro. Eu te aceito enquanto você é conveniente para mim. Enquanto você não é conveniente para mim, nem te quero. Então eu vou te tolerar enquanto isso for bom para mim. O dia que deixar de ser bom para mim, não sou obrigada mais a conviver com você. Você não é nem crente. Você nem se converteu ainda. Porque a Bíblia diz assim: se eu faço parte de um corpo, eu estou interligado você automaticamente pela cabeça. O comando do neurônio, ele passa pelos nervos. E ao passar pelos nervos, ele passa geralmente por todo o seu corpo. Se um desse nervo estiver desligado do corpo, o que vai acontecer? O corpo se torna paraplégico, ou perde a fala, ou perde a visão, ou perde a audição, ou perde o sentido. Um dos sentidos vai perder. Por quê? Porque ele passa por todos os sentidos de nervos neurônios. Se um deles estiver quebrado, a presbítera Célia, eu posso usar, né, Célia? A presbítera Célia teve um AVC. E um desses nervinhos dela, coisa mínima, gente, mínima, imperceptível, atingiu, ela não tem a força no braço, qual que é o lado? Ela não tem força no braço esquerdo para nada, para segurar uma coisa simples. Se um nervinho da igreja, um dedinho miúdo do corpo de Cristo for AVCizado, essa palavra foi da hora. não existe. Não está errado. Não, existe sim. Não está, não. Entendeu? Descesado? É. Talvez você nunca escutou. Foi. Desculpa, filho. Vamos seguir. Vamos seguir. Não está errado, tenho certeza. O que acontece? O corpo perde a força. Por que a igreja hoje é o que é? Rasa, fraca, fria. Por causa dos relacionamentos líquidos. Até a porta do inferno tem prevalecido. Por isso que a porta do inferno tem prevalecido. E aí o que acontece? Estatisticamente, cara, eu amo estudar, tá? E os estudiosos dizem que essa liquidez é resultado da razoabilidade do relacionamento vertical. Porque se eu ando na luz como Deus na luz está, tem uma paz com todos. E ainda Romanos diz assim, foi esse texto que nós ministramos lá. Bravo, né? Peraí, se possível for
Se dizer respeito a você, mantenha a paz. Mas nem tudo diz respeito a você. Ezequiel, olha o que os estudiosos a respeito de Ezequiel. Agora, se nos estudarem, é por isso que eu citei isso. O que é que a ciência vai dizer a nosso respeito? Quantos lóbulos temporais a gente está zoado? Quem teria coragem de ficar amarrado de um lado só por dias? Quem disse se Deus pedisse? Não sei, não sou Deus. Se Deus pedisse para que você fosse como um profeta, como ele foi naquela época, para que você engolisse um rolo, literalmente, qual de nós estaria disposto a fazer? Mas a gente fala assim, somos nação santa, propriedade exclusiva do Senhor, sacerdócio real. O quanto nós somos embaixadores do reino de Cristo, de fato. Então, Ezequiel, ele foi um cara, ele foi tomado como bitolado, como louco pela ciência, porque ele seguia, Deus, ele tinha alucinações. Ele era bem assim, como que o profeta Ezequiel tinha as visões dele? São estudos científicos, arqueológicos. Ele estava no rio Quebar, ele entrava no rio, como todo um trabalhador, braçal, suado, cansado, pegava lá a lama, voltava, não tinha carrinho, né? Voltava nas bacias, para levar, diz que do nada, de repente, ele começava a vislumbrar uma glória. Foi assim que ele encontrou Deus. Diz que as pessoas olhavam para ele, que nem um louco, parado com o negócio, vislumbrando o que ninguém via. A ciência diz que era como se ele ficava tão alucinado, tão louco, como se tivesse drogado. Você já viu drogado entorpecido? Que fala com quem não está ali, que vê o que não está ali, que dá risada sozinho, né? Essas coisas? Eu vi o cara forçando com a árvore hoje. Era esse o nível, olha só, era esse o nível de relacionamento que Ezequiel tinha com Deus. Por isso que ele não chorou quando a esposa, ele chorava pelas delícias dos meus olhos, eu prefiro obedecer. Pegou? Será que a gente consegue entender a dimensão do que é ser um profeta de verdade, de Deus? Que o profeta não só carrega a mensagem, gente, o profeta é a mensagem. E aí, quantos minutos eu ainda tenho? 15. Então vamos lá. 15, vamos para Ezequiel 37. Porque eu quero despertar a curiosidade em vocês sobre isso. Tá bem quente aqui, hein? Orar a Deus para Deus liberar um ar-condicionado para essa sala. Aqui tá pentecostal. Tá bom. Fred, tá bom. Bom, tá ótimo, né? Aqui tá fogo. Mas tá aí, Aqui tá tranquilo. tá bom. Não, não sei quem tá reclamando. Calor tá positivo. É. Existe um termo hebraico que eu acho muito legal. A pastora Sandra que vai gostar. Mishkan. Residência, habitação. Aí não é bicho. Mishkan. É assim que se pronuncia, tá? Vocês já vão matar a charada na hora que eu escrever aqui embaixo o que significa isso. É um W. Não é um lugar? Não. Mish. É um W. Não é um lugar, acho que é um lugar. Mishcom? Não, gente, é um HK. Vai ver? É um H. HK. É Imagina. HK. Preciso fazer meu óculos urgente. Tá, a sétima aqui. Não é um óculos. Parece. No princípio eu enxerguei um H, mas depois que você falou, me deu W. Não é? O Ed é fogo, ele colocou dúvida. Porque olha o H de baixo como tá diferente, Val. Laritza. É, desse jeito. É que eu, meu irmão, tenho um problema. Eu misturo letra com letra de forma. Aí. Já não passaria no Enem. Enem é só sinal. Vamos ver se vocês já sabem Menos a redação. o que é o Mishkan.
Mishka. Habitação. Da frente aí, habitação. 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 Nunca me fala esse termo. Mishka. Mishka. Residência já, habitação também, mas Mishka. Finalmente, falou ciegão ou é como? Mishka. Mexicano. Mishka. Mexicano. Quando Deus está dizendo para Ezequiel o seguinte, não é uma palavra de exortação, mas é uma palavra de esperança, ele está dizendo para ele assim, tudo foi destruído. O que tinha sido destruído? Qual foi o resultado do pecado de Judá? A destruição do quê? O que mais abalou a estrutura, a fé, a crença, a religião de Judá? O templo. Então o que é que Deus estava dizendo para eles? Este templo humano pode ser destruído. Esse templo que os homens constroem pode ser destruído. Esse templo que é feito por mãos de homens pode ser destruído. Mas eu vou reconstruir um templo. Jesus. Nós também somos a referência do templo. Não templo como o de Moisés, não como o templo de Salomão, e nem como o templo restabelecido por Herodes no Novo Testamento. Mishka fala do templo que era estabelecido no deserto. Mishka era o templo que Deus mandou Moisés fazer no deserto. Ele não tinha muitas coisas. Eram em tendas. Mas era templo, habitação, residência. Era um tabernáculo. Mishka era o tabernáculo. Mas como era o tabernáculo do deserto? Tendas. A tenda do encontro ficava no meio do arraial. Por que ele ficava no meio do arraial? Porque era o centro. Deus tinha que ser o centro de tudo. Tudo se voltava para ele. Ninguém ficava de costas. Todas as tendas das tribos, elas eram sim distribuídas, porque era muita gente, né? Só que elas eram distribuídas de forma que todas tivessem a visão do templo, que seria o quê? Mishka. Seria a tenda. Então, quando ele fala de templo, no templo fala dois sentidos. Então, ele fala assim, poderão reviver esses ossos? Uma menção que ele está dizendo, eu estou trazendo uma esperança para você. O templo foi destruído, mas eu vou construir em você. Você vai ser o templo. É por isso que esses ossos vão reviver? Os ossos estão ressequidos. Eu já falei que isso faz menção ao que aconteceu com os 6 milhões de judeus, que aconteceu. Vários ossos eram distribuídos, perna de um lado, braço de outro, e cabeça, ossos sequíssimos, espalhados. Entenda, o templo é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça. O corpo de Cristo estava o quê? Morto, destruído, despedaçado, cada um virado de um lugar. E aí Deus falou o quê para o profeta? Profetiza. Profetiza. Poderão reviver esses ossos? Não sei, só o Senhor que sabe. Aí Deus vem e traz uma palavra de esperança. Profetiza, porque eles vão reviver. E aí o que ele está falando que vai reviver? O átrio, ele é dividido em 3. Então esse Hakodesh, Kodesh, Hagashaim, que é o quê? O átrio, o Shatzer. Ou seja, aonde ficava o átrio? Do lado de fora. Todo mundo tinha acesso, ok? Depois vocês assistem uma aula. Está escrito como pronuncia, depois vocês vão lá na aula de novo. Todo mundo tinha acesso. O que é que ficava no átrio? Uma bacia e o holocausto, onde você fazia o propiciatório, onde você fazia o holocausto. Ok? Matava-se o animal, lavava-se, para depois entrar onde? No santo lugar. Todo mundo entrava no santo lugar? Não. Somente quem? Sacerdotes. Todo sacerdote ministrava? Não. Existiam 3 tipos de sacerdote. Independente dos 3 tipos, todos tinham que vir da linhagem de Arão. Uma da linhagem de Arão fazia um serviço da manutenção do templo. Todo sábado, todo Shabbat. Os 12 pães eram substituídos por 9 pães. 12 pães. As lamparinas. Você lembra o texto que fala? Eu não lembro onde está escrito, gente. Depois vocês me ajudam aí. O fogo arderá continuamente no... Lá fora, no átrio,
tempo todo tinha gente sacrificando. O tempo todo vinha gente chegando com sacrifícios, com oferendas. Por isso que havia rodízio de sacerdotes para poder atender todo o povo. O tempo todo. Porque o fogo arderia continuamente. As pessoas confundem isso com o quê? Eu já vi várias ministrações também. Já até preguei também. Vamos lá. Essa eu admito. A gente fala assim, não, a gente tem que manter o fogo aceso. Gente, mas o altar é lugar do quê, gente? Sacrifício. O fogo arderá continuamente no altar, está querendo dizer o quê? Contínuo. É sacrifício contínuo. Se não tem renúncia contínua, se não tem sacrifício contínuo, como é que o fogo vai arder? E a gente acha que fogo, Pentecoste é poder, é dom, é manifestação, e não tem nada a ver com isso. O fogo arderá continuamente no altar, está dizendo, o fogo vai queimar você continuamente. E aí vem, todo mundo tem acesso. O tabernáculo, gente, que fala de Jesus no templo, que fala de nós somos tricotomistas. Nem todo mundo crê nisso, mas eu creio nisso. Nós somos divididos em espírito, alma e corpo. Espírito é a habitação do Espírito Santo. Nosso espírito, que é a nossa vida, que é o ar que respiramos, é onde no nosso espírito o Espírito Santo habita. A alma. Levítico 6, 12 e 13. O que fala a alma? A alma fala dos nossos sentimentos, das nossas emoções. E o que fala o corpo? Fazendo menção ao tabernáculo que somos nós, veja só, átrio, santo lugar, santíssimo. Santo lugar é um lugar de manutenção. Tinha que se limpar as lamparinas, tinha que trocar o óleo, tinha que trocar o incenso. Então era ali o acesso contínuo, mas somente não era qualquer um que entrava no santo lugar. Vocês já estão levando meu raciocínio, vocês já estão vendo aonde eu estou querendo chegar. Santíssimo lugar, quem entrava? Só, uma vez por ano. Quem limpava o Santíssimo lugar? Ele já fazia o serviço completo. Ninguém Só ele limpava. podia ir. Ele entrava com sangue. A glória derramada limpava aquele lugar. Ele não ia por nenhum tecido para limpar nada, já entrava com sangue. Para derramar em cima da água. Ele não entrava com álcool, com vinagre, com cândida. Ao contrário. Derramava sangue ainda. E ainda sujava aquele ambiente com sangue. Mas o que limpava aquele lugar? A glória. Quando Deus vinha, quando a glória vinha queimava tudo. Purificava tudo. Por isso que ele não podia ter pecado. Mas quem é o homem que não peca? Não, ele tinha que ser purificado antes de entrar, né? Não é que ele não tinha pecado, ele era purificado. Antes de entrar. Ele procurava viver uma vida de santificação. Mas antes de entrar, quem não peca? Quem não pecou? Só aquele trajeto ali, né, querida? Já deveria ter cometido uns vários pecados. Tipo assim, olha, lá, olhar para esse povo de novo, povo rebelde, nação rebelde. Só ali, né? Já seria fulminado onde entrar. Mas ele foi purificado e entrou. Mas quem estava? A gente já sabe que o alto todo mundo tinha acesso. O santo lugar, nem todo mundo tinha acesso. Mas tinha manutenção. Eles limpavam. Mas isso eu disse. O cara parado entrava lá só para sujar. Acho que a pessoa falou, não, mas não entro, não. E se era tenda no calor do deserto? Sangue. Se aquilo não fosse purificado por Deus, tanto que Deus se preocupava até com a higiene, que Deus instruiu eles no deserto a fazer valas
fora do arraial, que era, esqueci o nome agora, que é onde você joga lixo, esgoto. Montudo. Não, Montudo. Montudo. Então eles faziam todo lá fora. Deus não gosta de sujeira não, gente. Então você pode ter certeza que a glória de Deus, ó, queimava tudo. Por que eu estou dizendo isso? Vamos lá. Átrio é o lugar onde todo mundo toca. 5 significa submissão. Existiam 5 tendas antes de entrar dentro do altar. Só que, lembra dos 5 ministérios, 5 dons ministeriais? O átrio, o tabernáculo, faz referência aos 5 ministérios. Por quê? Porque o tabernáculo faz apontamento para o corpo. Nós somos o corpo de Cristo. Então, em nós existe essa divisão. Só que cada um exerce um pedaço dele. Só que, como templo de Deus, eu também tenho esse acesso. Como eu estou liberando acesso? O átrio seriam os meus sentidos exteriores. O que fica no átrio? A bacia e o sacrifício. O que representa o sacrifício? Jesus. Não, o local. 5 sentidos, 5 ministérios. Todos devem estar em submissão. Átrio, Shatzer, corpo. Exterior. Todo mundo pode me tocar. Vai num ônibus aí às 6 horas da tarde, depois que os gente trabalha. Até quem você não quer te toca. Não é isso? E o tato significa o altar do holocausto, renúncia. É o primeiro processo na vida de um cristão. Ninguém entra no santo lugar sem antes passar pela mesa de sacrifício. Tem gente que fala assim, vamos adentrar a presença de Deus, glória, mas não passou pelo altar de sacrifício, não passou ainda pelo altar. Pelo sacrifício. Não se lavou ainda, não passou nem pela mesa dos pães, não passou nem pelo candelabro, não passou nem pela mesa de incensário. Como é que a pessoa acha que entrou no Santo do Santíssimo? O véu se rasgou, claro que o véu se rasgou, mas existem 3 etapas. Pode-se pular etapa? Deus permite? Por que a gente pula? Estou falando, eu digo que eu entrei na presença de Deus, será que realmente entrei na presença de Deus? Olha só, então o átrio, Shatzer, representa o meu exterior, representa o meu corpo, todo mundo tem acesso. E aonde eu tenho que queimar? Aonde eu tenho que sacrificar? É a carne. E como é que o fogo arde na carne? Se eu sou templo do Espírito, continuamente. A gente renuncia toda hora, gente. Toda hora. Até para cuidar do corpo. Estou gordinha. Ai, que vontade de comer. Eu não gosto muito de chocolate. De tomar um pastel frito. Hoje foi dia de comer pastel. Aí eu como um. Ai, mas eu só como um. Vontade de comer 2, gente. Ai, que vontade de comer 2 pastel. Mas não rola. Tem que renunciar. Daqui a pouco tá com o fígado, passar mal. Vocês estão entendendo? Eu estou dando exemplos chulos. Mas a nossa vida espiritual, ela é assim. Então, o Shatzer representa que é o átrio, nós como corpo, é o átrio exterior. Agora vamos falar isso no ministério, como é que funciona? Porque é isso que Deus está falando para Ezequiel. O que ele vai restaurar? Ele vai restaurar o templo. O que ele vai restaurar? Ele vai restaurar o corpo. Não é isso que ele faz? Eu vou dar tendões, eu vou dar fôlego de vida, eu vou dar... Como é que eu estou no relógio aí? 5 minutos. Tem 5 minutos. Não, passou já. Passei, então vamos ficar para o próximo aula, né? Vamos só em janeiro? Vá, mais 10. Tá bom, mas daí, gente, ele não precisa sair mais cedo, tudo bem? Então vamos lá. É porque eu quero que ela participe pelo menos da nossa festinha. Vamos lá, ela precisa sair cedo. Vamos lá. Corpo. Todos os sacerdotes atendiam o povo, a bacia. Todos veem. Esse fogo não podia apagar. Então, o átrio, que representa o tato, gente, eu não falei que o corpo que todo mundo toca? Nos 5 ministérios, o que ele representa? 5 ministérios são 5 dedos da mão. São 5 sentidos do homem. Quais são os nossos 5 sentidos? Tato, audição, olfato, paladar, visão. São 5 ministérios. Representa todo o templo. Como? O tato, onde todo mundo toca, o átrio, sacrifício. Corpo.
O corpo representa o sacrifício. E ministerialmente, quem representa o tato? Vamos lá. Quem que tem que lidar com a ovelha? O tempo todo. Onde é a área de atuação do pastor? Tá. Ou eu tô devagando? Está sendo compreendido? Como corpo de Cristo, não como templo individual. Existem duas questões que a gente tem que entender. Eu sou o templo do Espírito Santo, mas eu só sou noiva e só sou corpo se estou ligado ao outro. Ponto. Como corpo de Cristo agora, eu já entendi 5 sentidos. Eu já entendi que o templo existem 3 fases. Falo da minha vida. Vamos falar da minha vida como indivíduo. Primeira coisa, eu me sacrifico. Como eu me sacrifico? Não é sacrifício de ritos. É renúncia. Eu renuncio. E aí depois eu vou entrar... A partir do momento que eu renuncio, eu entro numa nova fase do meu âmbito cristão. Qual é a minha fase como indivíduo, como templo? Primeiro eu aceito Jesus, desço as águas batismais, renuncio o pecado, renuncio a velha vida, começo uma nova vida em Cristo. Nunca mais peco? Não peco, mas agora eu tenho consciência de pecado. Agora eu não quero mais pecar. Então o pecado se torna acidente, não se torna uma coisa prática na minha vida. Então eu estou mudando de fase. Eu estou matando a minha carne todo dia, eu estou renunciando o velho homem todo dia. É a primeira fase. Segunda fase, pães asmos. Desculpa, das 12 tribos, os pães. O que significa a mesa dos pães? Quem é o pão vivo descido do céu? Jesus. Jesus é o quê? O verbo, palavra. Segunda fase. Primeiro, renuncio. Segundo, eu estou mudando de nível, estou mudando de grau, como indivíduo. Vou para a palavra, conhecimento da palavra. Só isso? Candelabro. O que o candelabro representa? Fruto do Espírito, que é gerado através do conhecimento da... A palavra enxertada em mim, estou falando como indivíduo, não estou falando como corpo ainda. Como indivíduo, a palavra enxertada em mim me leva a ter visão. Palavra. O pão eu como. Paladar. A palavra eu como. Ezequiel, come do rolo. Não adianta você conhecer a palavra. Viva. Vive a palavra. Não adianta você ter textos gravados. Você não viveu os textos que você gravou. Ó, come a palavra. Então eu me como a palavra. Ao comer a palavra, meus olhos são abertos. Eu tenho o fruto do Espírito. Ao ter o fruto do Espírito, eu tenho iluminação para enxergar. Porque a única coisa que iluminava o santo lugar era o quê? O candelabro. Por isso que ele não podia ser apagado. Por isso que as lamparinas tinham que estar sempre acesas. Eu como a palavra para que eu gere em mim o fruto do Espírito, para que eu tenha iluminação. Se eu não tiver o alimento, sustentação e a iluminação, eu não enxergo dentro do santo lugar. Então eu estou dentro da presença de Deus, eu estou no meio do âmbito cristão, eu faço parte do corpo, sem visão nenhuma. Sem força nenhuma, porque eu não estou me alimentando. Então eu estou num lugar onde eu deveria estar me alimentando, eu estou num lugar onde eu deveria estar sendo iluminado, mas eu não estou comendo do pão. E nem estou sendo iluminado porque se eu não como do pão, eu não gero fruto. E aí, depois vem o quê? A mesa do incensário. O que é a mesa do incensário? Cheiro suave, né? Oração dos santos. Oração, adoração, tudo envolve ali. E é a coisa que precede a quê? Ao Santíssimo. Peraí, eu posso entrar no Santíssimo sem passar pela adoração? Por que o culto começa com adoração e depois palavra? Porque a primeira parte, você adora ao Senhor. A segunda parte, quer dizer, a primeira parte é você para Deus. E a segunda parte é de Deus para nós. Beleza. Tá certo. Mas vamos entender a hermenêutica exegese da Bíblia de uma forma mais aprofundada. Não tão assim rasa, simples. Vamos entender o que é. Eu vou entrar no Santíssimo lugar da presença de
Deus. Eu, linha individual. Eu tenho que passar por todas as fases. Primeiro, eu tenho que renunciar. Segundo, eu tenho que me purificar. Terceiro, eu tenho que me alimentar da palavra. Quarto, eu tenho que gerar o fruto do Espírito. Nem entrei no Santo Deus, só na segunda fase, tá? Terceiro, eu vou me apresentar em adoração ao Senhor. Então, antes da adoração do culto, se a gente for seguir como deveria, o que a gente tem que fazer? O que a gente faz? Oração de joelho, se quebra, não é pedir não, se quebra, se arrepende, quebranta, joga lá. Depois você faz o quê? A palavra, o pão, te sustenta todo dia, filho, não é só no culto de domingo. O fruto do Espírito, se você não emana ele, é porque você não tem se alimentado da palavra. Então você está ali para encurtar. Aí sim, a oração dos santos, eu me apresento diante da oração dos santos no necessário. Aonde eu faço a queima dos incensos. Exatamente, onde eu intercedo, Aonde eu adoro. onde eu adoro. Antes do quê? De eu entrar no Santíssimo. Quando eu entro no Santíssimo, sou eu que falo? Você se fala. Entendeu por que gerar o culto litúrgico, o que Paulo diz é baseado nisso? Sempre antes da palavra vem o que? Por que a gente não faz oferta depois da palavra? Porque o que é oferta? O que é dízimo? Adoração. Se eu fizer depois, o que eu estou fazendo? Todas as fases. Maravilhoso. Porque não é mais um momento não é mais um momento de eu falar. É um momento dele. É por isso que o culto culto é todo para ele, gente. Culto é todo para ele. Mas como indivíduo, templo do Espírito Santo, ele desenvolve isso para que eu me apresente na presença dele. Você viu como são fases? Eu, por exemplo, estou lá fora, mente acelerada, vim do trabalho, cheguei aqui. Tá, vou parar. Já foi. Como que eu consigo entrar no Santíssimo? Entendeu o bloqueio que dá? Aí não adianta o ministro fazer o que quiser lá. O louvor é horrível. Aí depois a pessoa sai do culto e fala, nossa, que culto frio. Pregação longa. Por quê? Porque ele não entendeu que ele é templo como indivíduo. Isso é a primeira fase, eu preciso encerrar. Senão vai virar confusão na sua mente. E agora o templo como corpo. Como corpo. Tato é o quê? Pastor. Trabalha onde? No átrio. Como? Sacrifício, renúncia. Como ele faz isso? Apacentando as ovelhas. Se tiver que quebrar a pata, quebra a pata. Se tiver que carregar no colo, carrega no colo. Se tiver que usar o cajado, usa o cajado. Se tiver que usar a vara, usa a vara. Mas é aonde que ele trabalha? Aonde que o pastor atua? No átrio. É na chegada. É o primeiro contato de confronto que você vai ter com quem? Pastor. Pastor. Então o pastor está passando a mão na tua cabeça, ora a Deus. Já sei que vou dar pro pastor de presente, ó. Cajado. Porque o pastor não está aqui para te agradar, o pastor está aqui para te apacentar. E apacentar implica em te educar como ovelha. Estou falando agora ministerial, como corpo. São funções. Então, no 5 ministérios, o pastor ele é o tato. Tato atua no átrio. Como ele atua no átrio? Ele vai te confrontar para cumprir os princípios da palavra. É isso. O quê? 2 minutos. Você está me interrompendo, faz eu perder mais tempo. Aí a gente vai para o santo lugar. Santo lugar tem o quê? Paladar, pão, palavra. 5 ministérios. Aonde fica o ensino? Segunda fase. Primeira fase você passa onde? Você como indivíduo fica na primeira fase. A primeira fase você está onde? Está na renúncia, está no sacrifício, está no átrio, está sendo tratado, está ouvindo pregação, está ali. Segunda fase, qual é o primeiro lugar que você tem que ir para a segunda fase? Palavra. Conhecimento. Ensino. Aonde você vai ser tratado por quem? Aí onde entra quem? Onde entra o mestre? Ele atua onde? No átrio. Depois do átrio vem o fruto do Espírito. Visão. Visão representa que ministério? Apostólico. Visionário. Eu ensino para enviar. Aonde atua? Eu ensino para enviar.
enviar. O mestre está ali com o apostólico, por quê? Porque ele ensina para quê? Para enviar. Só que antigamente o mestre não ensinava para enviar. O médico ensinava para deixar e ele se enviava. Paulo ensinava, colocava líderes na igreja e quem saía? Paulo. Aí ele ia formar outras pessoas. Apóstolo. Aí ele ia, aí apóstolo e mestre. Aí ele ia para outras cidades, firmava a gente ali, ensinava a gente ali, formava líderes ali. E aí o que ele fazia? Ele não enviava, ele ia para outro lugar e deixava a gente ali. Agora vem o profético. Agora vem as doideiras do incenso. O cheiro que sobe. É agora. É. É, esquizofrenia. É. Agora que entra as doideiras, entendeu? Por quê? Porque agora a gente está entrando no cheiro, no incenso que sobe. E lá no Santíssimo? Gente, já falamos de todos, só faltou um. O sacerdote Jesus. Não, estou falando do ministério. O quinto nível. Primeiro nível. Tato, corpo, pastor. Segundo nível, paladar, mestre, comida. Terceiro nível, apostólico, visionário, visão. Quarto nível, cheiro, profético. Pensa só, o profético, o apostólico e o mestre estão no mesmo nível. Qual é a última fase que faltou? No Santíssimo eu não entro para falar, eu não entro para me mover, eu não entro para nada, eu entro para ouvir. E quem é aquela que está lá na unção? Ela ainda não entendeu. Evangelista! Por quê? Porque o evangelista, não só, eu não estou falando do dom evangelístico, eu não estou falando do Jesus está lá. Ela está entendendo. Eu não estou falando do ministério evangelístico, mas o que o evangelista faz? Ir de fazer discípulos. Eu ouço de Deus, sou transformado por Ele e levo a palavra. Eu não sou só a mensageira, eu sou a mensagem. Entendeu? Eu só posso evangelizar se primeiro eu passar por... Pegou? Todas as fases. Só que tem gente que já vai direto lá pro Santíssimo. Legal, a gente vai dar... Tudo isso, gente, faz parte de Ezequiel, porque eu estou aqui só simplesmente... A Procomunia dá tempo de explanar mais coisas, eu estou aprofundando Ezequiel 37. Quando ele começa a falar assim, esses ossos poderão reviver? Revivem. Eles começam assim, primeira coisa é ligar. Se o corpo não estiver ligado, os nervos, os neurônios, que faz com que todos os sentidos funcionem em perfeita comunhão e plenitude, não vai funcionar. Por que as portas do inferno têm prevalecido? Porque, primeiro, os ossos não estão interligados. Para que eles, antes que venha a vida, antes que venha o sentido, antes que venham os tendões, antes que venham os 5 sentidos, primeiro tem que haver a ligadura. Tá bom? Gente, beijo no teu coração, Feliz Natal, um ótimo ano novo, Deus abençoe vocês.